Então, a nossa aula, né? A gente estava vendo aí sobre o jQuery. A gente viu que o jQuery ele é uma biblioteca, né, que é baseada aí em JavaScript, tá? Que permite aí a gente fazer uma série de recursos mais interativos, mais animados, né, para a página, tá? E também ele otimiza o uso do DOM, né? O uso da gente poder manipular os objetos, os conteúdos da nossa página, tá ok? Bom, a gente tinha visto um exemplo, deixa eu passar aqui para vocês mais exemplos, né, sobre o uso dessa biblioteca, tá? O interessante, moçada, é o seguinte, né? O que que a gente tem que ter em mente? Se vocês quiserem praticar, aí, se tiver computador em casa, né, e de repente quiser praticar, é bem simples, né? Basta aí vocês terem aí o VS Code instalado. Vocês devem colocar essa tag aqui de script, ok? Senão aí ele não vai funcionar, né? Como ele é uma biblioteca, a gente tem que dizer de qual biblioteca que ele está puxando, né? Esses comandos, tá? Senão simplesmente ele não vai reconhecer isso, ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo ainda mais simples, né, do que o primeiro exemplo, tá? O que que a gente tem que ter em mente? Essa sintaxe aqui, certo? Então, quando a gente vai usar o jQuery, é o cifrão, entre parênteses, o seletor, ponto, a ação que a gente deseja, tá? Essa ação, ela pode ser implementada através de funções, certo? Então, aqui, ó, cifrão, document, que é o nosso objeto, ponto read. Por que read? Porque tudo começa na leitura da minha página, na leitura do meu documento, ok? Então, todos os métodos vão ser implementados na leitura do meu documento, certo? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó, que ele é bem simples, tá, pessoal? Novamente, aqui eu tenho um H1, né, um H2, tá? As tags de título, uma tag de parágrafo e uma tag de parágrafo com a class miniatura, tá? Ela possui aí uma propriedade classe, né, que vocês aprenderam aí a utilizar nas aulas de HTML e CSS, tá? Posso usar uma class, por exemplo, para formatar só aquele parágrafo com aquela classe, ou posso usar um código JavaScript para isso, né? Ou ainda, como vocês estão vendo agora, um código do jQuery, tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona, né? Tem o botão, tá? O botão tem a ID btn1. Vamos ver aqui, ó. Então, nós temos cifrão documento.read, tudo começa na leitura do documento. Aqui ele chama uma função anônima, tá? Tudo vai ser implementado dentro da função anônima. Aqui, por sua vez, novamente, estou fazendo uso dessa sintaxe. Cifrão button, novamente a página ela só tem um botão. Ponto clique, né? Que é um evento, tá, pessoal? Vocês sabem aí que o clique ele é um evento, né? Disparado pelo usuário, ok? Abro um parênteses e aí novamente eu tenho uma função anônima, né? Sem parâmetros. Aqui eu abro uma chavinha, tá? E aí eu começo a dizer, olha, o que que vai acontecer quando eu clicar no botão. Então, olha só, pessoal. Aqui eu estou chamando, né, a seguinte situação. Cifrão, abre um parênteses, miniatura, ponto miniatura, né, entre aspas, ponto read. Que eu estou pedindo para ele fazer? Olha, nos vários objetos que eu tenho, né, quando eu clicar no botão,
nos vários objetos que eu tenho, pega aquele cuja classe é miniatura. Como que ele sabe aqui que eu estou pegando pela classe? Por meio do ponto, tá, pessoal? Se não tivesse o ponto, aí ele não iria reconhecer, né? O ponto é para eu indicar que ele está puxando através da classe, certo? Ponto read. O que ele vai fazer? Agora, dentre esses vários objetos, ele só vai ocultar o parágrafo cuja classe for miniatura, ok? Então, vou fazer um teste aqui, ó, para a gente ver. Ok. Vamos lá. Vou clicar aqui no botão. Pronto. Olha lá. Ele ocultou o parágrafo, certo? Ah, Brás, e se eu tivesse mais um parágrafo? Vamos fazer um testezinho aqui, ó. Mais um parágrafo com a classe miniatura. Ok? Vou dar um Ctrl C aqui. Um Ctrl V. Vou colocar aqui, ó. Mais um parágrafo da classe miniatura. Ok? Agora eu vou ter dois parágrafos com essa mesma classe. Vamos testar aqui para a gente ver, ó. Mais um parágrafo. Pronto. Sumiu com os dois parágrafos. Então, vocês percebem aí que o jQuery, pessoal, ele ajuda, né, a facilitar um pouco a sintaxe do DOM, tá? A manipulação do DOM, ok? Lembra que vocês aprenderam lá o document.getElementsByClass, né? Aquele método, como que funcionava? Eu tinha que especificar, ele poderia retornar vários parágrafos, mas eu tinha que especificar qual parágrafo eu tinha que excluir, tá? Se era o parágrafo 0, né? Se era o parágrafo 1, se era o parágrafo 2. Aqui não, né? Aqui vocês notem que através do jQuery, ele está excluindo todos os parágrafos que pertencem à classe miniatura, certo? Então, não há necessidade aí de eu fazer, né, a especificação por meio do colchetes, né, que a gente estava usando lá naquele outro método, lá no document.getElements, né, by class, tá? Então, essa daí já é também uma outra vantagem, né, na utilização da biblioteca jQuery, tá? Vamos agora ver mais exemplos. Vamos a um exemplo 3. Vamos ver esse exemplo aqui, pessoal. Vamos dar uma verificada, né? Que já ele está implementando mais coisas, ok? Então, novamente, né? Vocês percebam aqui, ó, que está tudo sendo implementado na leitura de quem? Na leitura do meu documento, tá? Vou dar um enterzinho aqui também para a gente visualizar melhor aí essa sintaxe, certo? De novo, eu estou colocando aqui, né, as formas que a gente consegue manipular os objetos, né, por meio do jQuery, ok? Sempre importante, né, a gente memorizar isso daqui, tá, gente? Vamos lá. Vamos a mais situações. Nesse caso aqui, moçada, olha só. Eu tenho uma tag H2, né, um título 2, um parágrafo, e agora eu não tenho apenas um botão, eu tenho 3 botões, certo? O primeiro botão, quando eu clicar nele, ele vai fazer um processo de ocultação, né? Ele vai ocultar aí alguns objetos da minha página, certo? O segundo botão, que é o botão show, ele vai mostrar, né, os objetos da minha página. E o terceiro botão, que é o botão toggle, ele vai ficar alternando. Nós já vamos ver como é que funciona, né? Isso daí.
Então, ó, percebam, aqui já tem uma novidade, né? Porque até então a gente só estava fazendo com um botão. E agora a gente vai fazer com 3 botões, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, como que funciona, certo? Bom, essa parte aqui tem que ter, né? Essa parte aqui também tem que ter, ok? Tem que chamar a biblioteca de algum lugar. Ou eu posso fazer o download por meio daquele site, ou eu posso chamar ela de forma online, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Na leitura do documento, o que que ele vai fazer? Vamos lá. Tenho aqui, ó, um cifrão, abro um parênteses, hashtag read. Quem que é esse hashtag read, né? Por que que agora eu estou usando hashtag, né, dentro do parênteses? O hashtag, pessoal, ele é usado aonde? Vamos lá. Ele é usado quando a gente quer referenciar o objeto por meio da sua ID. Olha lá, ó. Então, apenas o elemento daquela ID, certo? Então, quem é o hashtag read? Olha lá, é o botão de ocultar, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em cima, ó. Cifrão, abra um parênteses, hashtag read, entre aspas, ponto clique. Ou seja, quando o cara clicar em qualquer botão? Não, é quando ele clicar no botão cuja ID for read. Tudo bem? Aí ele vai chamar uma função anônima para ele vai implementar uma função anônima, certo? O que ele vai fazer dentro dessa função? Vamos lá. Cifrão P. Opa, peraí. Por que que aqui eu estou usando hashtag e aqui eu só estou usando P? Né? Vamos relembrar então. P é uma tag, ok? É uma tag de parágrafo, certo? Então aqui eu estou pedindo para ele manipular quem? Os parágrafos da minha página, tá? Então, olha lá, se eu tivesse, por exemplo, usando JavaScript puro, né? Eu teria que fazer lá um document.getElements by tag name, né? Aquele método tag name, né? E ainda por cima teria que especificar, né? Qual parágrafo eu estou manipulando, né? Se é o primeiro, se é o segundo. Aqui não, né? Aqui ele vai manipular todos os parágrafos, tá? Ponto .read, a gente viu como que funciona o read, né? Ele serve para ocultar, certo? Só que aqui, ó, diferentemente da outra maneira, a gente colocou um intervalinho de tempo, né? A gente colocou um intervalinho de tempo aí de 1000, né? Que equivale aí a um tempo de 1 segundo. Ou seja, então, ele vai demorar aí cerca de 1 segundo, né? Para ocultar todos os parágrafos, ok? Então, aqui, ó, ele está abrindo a função, aqui ele está fechando a função e aqui ele está fechando o parênteses do clique. Tudo bem? Beleza? Então, eu abri um parênteses e um colchete. Num determinado momento, eles precisam ser fechados. O que eu estou dando a fazer aqui? Ó? Eu estou dando um ponto final à implementação de quando o usuário clicar no botão de ocultar. Tudo bem? Vamos fazer só um teste agora desse botão, tá, pessoal? Vamos só testar o botão de ocultar, certo? Para a gente ver aí como que funciona, né? Ele vai ocultar todos os parágrafos. Ok, vamos testar. Ocultar. Olha lá, ó. Beleza. Vocês percebam que ele demorou um tempinho, né, para fazer isso, né? Então, ele oculta e faz ainda um reajuste, né, dos elementos. Ele joga os elementos para onde não tem mais aquele parágrafo.
tá? Tudo bem, turma? Beleza? Então, aqui o read, ele oculta, tá? Mas eu tenho mais botões, né? Eu tenho também o botão cuja ID é show, né? O que que vai fazer quando clicar nesse botão? Ele vai reaparecer com esses parágrafos. Ele vai reexibir esses parágrafos. Então, o read, ele é para ocultar, tá? Vamos ver agora qual que é a ação para exibir os parágrafos, ok? Então, de novo, ó, isso segue a sintaxe, ó. Tô deixando bem claro isso para vocês, tá? Cifrão seletor, né? No caso aí, como eu quero pegar pela ID do botão, eu coloco um cifrão show, entre aspas, dupla, ok? Ponto clique, porque é um botão, né? Então eu vou desencadear um conjunto de ações ou uma ação quando eu clicar naquele botão, certo? Uma função anônima aqui, tá? Abro um parênteses, um colchetes, né? Indicando que eu vou implementar essa função. Aqui eu fecho o colchete e fecho também o parênteses do clique, tá? Então, o que, que ele vai fazer aqui, ó? De novo, ele vai pegar os parágrafos, ponto show, tá? O que, que faz o show? É o contrário do read, né? Se o read ele some com os parágrafos, o show ele vai exibir os parágrafos novamente, tá? Então, ele vai fazer um procedimento inverso. Se eu clicar no botão cuja ID for show, certo? Estou indicando que é ID por meio desse hashtag. O que, que ele vai fazer? Ele vai mostrar novamente os botões. Vamos lá testar, ó. Olha lá que maravilha, tá? E para fazer isso, ele dá um intervalinho, né, de 1 segundo, certo? O que mais que a gente tem aqui? Temos o toggle, né, o toggle, ok? De novo, tenho aqui um botão aqui embaixo, certo? Ó, cuja ID é toggle, tá? Vamos ver como que ele funciona. Esse último botão, ele vai ficar alternando entre mostrar o parágrafo e sumir com o parágrafo, ok? Então, de novo, né? Quando o usuário clicar no botão, ele vai chamar uma função anônima, ok? E aí aqui, ó, eu me utilizo de uma ação especial, que é o toggle, certo? E aí eu coloco entre parênteses normal, tá? É um valor aí que eu coloco dentro aí da função toggle, né? Para ele fazer essa alternância, né? De forma normal, tá? Vamos testar aqui para a gente ver. Então, clico a primeira vez, sumiu. Clico a segunda vez, ele mostra, certo? Então, assim que funciona, tá? Mostrar e o ocultar, tá? Então, vocês notem que com isso, né, a nossa página, ela pode ficar aí com recursos ainda mais interessantes, né, mais interativos, tá, pessoal? Tudo bem? Então, vamos passar aí para o próximo exemplo, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o slide down, né? É um efeito visual também bastante legal, né, de fazer aí utilizando jQuery, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nele, né? Como que vai funcionar aí esse efeito, ok? Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, aqui basicamente HTML, CSS puro, né, para fazer aqui esse quadrinho, tá? Quando eu clico aqui em mostrar painel, olha o que que ele faz. Ele dá essa expandida, né? Quando eu clico de novo, ele não vai fazer nada porque não tem aí a programação para isso, certo? Mas vamos dar uma olhada como que é feito, né? Feito através aí de
alguns métodos interessantes do jQuery, tá? Bom, aqui nós temos o CSS, tá? O CSS que foi usado, tá, gente? Eu sei aí que muita gente gosta, né, de colocar o CSS num arquivo separado, né, numa folha de estilo separada, tá? Mas como aqui tinha pouquinho CSS, né, acabou ficando tudo no mesmo arquivo, tá? Então aqui eu tenho uma div, tá? Uma div.panel, vou formatar a div cuja classe é panel, tá? Estou pedindo para ele fazer aqui algumas formatações CSS, certo? Vamos ao que interessa, né? Temos um H2, temos aqui uma classe panel, ok? Temos aqui dentro da div 2 parágrafos, certo? E eu tenho aqui um parágrafo cuja classe é slide down, ok? Então vamos guardar isso, né? Eu tenho uma classe, perdão, tenho um parágrafo que tem uma propriedade classe chamada slide down, mostrar painel, certo? Vamos ver então como é que funciona o JavaScript, né? O jQuery dessa página aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Isso daqui tem que ter, tá? O comando para chamar a biblioteca também tem que ter, ok? Senão não vai rodar, certo? Vamos lá. Então, na leitura do documento, ele vai chamar uma função. Abre um parênteses aqui, abre um colchetes aqui, certo? Então, ele vai chamar uma função. O que, que ele vai fazer dentro dessa função? Vamos lá. Cifrão, ponto. Abre um parênteses, né? Cifrão, abre um parênteses, ponto slide down. O que, que eu estou querendo dizer com esse ponto? Né? Que eu quero formatar, que eu quero manipular um objeto cuja classe é slide down, ok? Quem é esse objeto cuja classe é slide down? É essa última aqui, né? Esse parágrafo aqui, tudo bem? Então, nesse caso, eu estou fazendo uma programação que vai ser desencadeada aonde? Quando o cara clicar naquele parágrafo, certo? Então, olha só, eu posso fazer o clique no parágrafo, eu posso fazer um clique no botão, tá? Então, aqui, ó, eu estou pondo ponto slide down. Não é qualquer parágrafo que eu clicar. Eu não posso colocar aqui um P, né? Eu tenho que dizer, não, é o parágrafo cuja classe for slide down. De repente, eu também poderia colocar uma ID para esse parágrafo, ok? Mas eu não vou fazer isso, né? Aqui eu estou dando um exemplo pela classe, né? Eu vou seguir pela classe mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, quando o cara clicar no slide down, function, ele vai chamar essa função aqui, certo? De novo, abriu um segundo parêntese aqui, abriu um segundo colchetes aqui, certo? Num determinado momento eu vou ter que fechar eles, tá? Então, tudo bem, beleza. O que, que vai acontecer quando eu clicar nesse slide down, tá? Ele vai chamar aqui, ó, o cifrão, ponto, entre parênteses, ó, sempre respeitando de novo essa sintaxe aqui, ó. O cifrão, né, abre um parênteses, o seletor pode ser uma classe, pode ser pela ID, né, pode ser por uma tag, ok? No caso aqui, ó, eu estou colocando ponto panel, ou seja, outro elemento que vai ter a classe ponto panel, certo? Ponto slide down, né? Isso daqui, pessoal, é uma ação, assim como read, certo? Slide down é uma ação que vai fazer o quê? Ele vai desencadear o efeito do slide down, né? De baixar o conteúdo, né? Para a gente expandir o conteúdo.
Igual aquele efeito aí que a gente viu agora há pouco, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cifrão panel, né? Quem que é panel? Vamos ver aqui, ó. É essa div aqui, tá, pessoal? Certo? É essa div aqui. Então, div class panel, P, né? Que tem 2 parágrafos, inclusive, dentro dela, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, por que que a div não aparece, né? Porque, a princípio, né, o display dela, né, a propriedade display, que é uma propriedade CSS, ela tá como nenhum aqui, ó, como none, né? Então, ela não vai aparecer, né? Ela vai ficar oculta, tá? Mas eu vou fazer ela aparecer por meio do slide down, ok? Isso não quer dizer que ela não exista, né? Ela só está oculta na minha página, certo? Então, o que que eu estou mandando ele fazer aqui, ó? Cifrão, ponto panel, que é aquela div que está oculta, ponto slide down, né? Lembrando que o JavaScript ele é case sensitive, tá? Então o down aqui é com letra maiúscula, o D é maiúsculo, abro um parênteses, slow, né? Para indicar que eu quero fazer isso de uma forma mais lenta, ok? Então vamos testar aqui de novo, né? Para a gente conseguir visualizar, tá? Vamos abrir aqui a minha página, certo? Vamos testar aqui para a gente ver, ó lá. Então, aquela div está oculta. Clicou aqui nesse parágrafo, aquela div aparece, né? Ela vai expandir para a gente, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso acontece por meio dessa ação, né? Por meio do slide down, né? Que é um método aí do jQuery, né? Do jQuery, certo? Aqui, pessoal, de novo, o que que a gente tem que tomar um cuidadinho, né? Que aqui a gente está abrindo parênteses, abrindo colchete, né? Então aqui a gente fecha o colchete e depois fecha o parênteses, tá? Aqui de novo, fecha o colchete e depois fecha o parênteses, certo? Com isso, a gente viu o efeito de slide down, tá? Mas a gente também tem um outro efeito, né, que é o efeito de slide up, né, que vai fazer basicamente o procedimento inverso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, todos os meus exemplos, né, vão ter aqui alguns exemplos, né, básicos, né, de uso, tá? Seletor, né, o diz, a tag, o ponto class, né, o hashtag, ok? Aqui ele dá mais alguns exemplos, né? href, o que significa entre colchetes href, né? Para ele selecionar todos os elementos que têm o atributo href. Geralmente href é o link, né, que a gente usa, certo? Todos os links que apontam para nada, né? Para hashtag, para nada, né? Todos os links, ó, que não apontam para vazio, ok? Todos os links que apontam para uma imagem, tá? A gente não vai precisar chegar aí, né, nesse nível de especificação, tá, pessoal? A gente está vendo aí alguns exemplinhos mais básicos, ok? Vamos nos atentar, então, aos métodos interessantes, né, que o jQuery tem. Primeiro, a gente viu o slide down, tá? Vamos ver qual que é a diferença aqui com o slide up. Eu acho até que muitos de vocês já estão imaginando a diferença, né? Vamos pôr para rodar essa página. Então, olha aqui, aqui já está aparecendo os textos. Se eu clico em ocultar, pum, ele some, né? O slide up. Então, ele vai de baixo para cima. Ele faz o contrário do outro, que é de cima para baixo. Vamos ver como que é a lógica, ó. A lógica ela é bem parecida, né, com o primeiro, né? Então, aqui eu tenho uma div class panel, né? Essa div ela tem 2 parágrafos. Eu tenho um parágrafo cuja classe é slide up, né? Então,
um HTML aí bem simples, tá, pessoal? Vamos aqui entender, né, como que funciona. Esses códigos aqui vocês já sabem que tem que ter, né? Esse daqui é na leitura do documento, tudo começa a partir da leitura do documento. Então, vamos lá, ó. Quando o usuário ele clicar no objeto que tem a classe SlideUp, que é aquele parágrafo, né? Se vocês pegarem o código aqui embaixo, ó, vocês vão ver que o parágrafo tem a classe SlideUp, certo? O que, que vai acontecer? Vamos lá. Então, quando ele clicar naquele parágrafo, ele vai manipular aqui um outro objeto que tem a classe .panel, né? Que tem a classe panel, né? Que é aquela primeira div. Vamos ver aqui, ó. É aquela primeira div, ok? Então, ele vai manipular essa div, certo? E vai executar uma ação sobre ela. A ação vai ser o meu slide up, tá? De novo, assim como o outro, né? Eu estou passando no parâmetro slow, que eu quero que faça isso de uma forma mais lenta, tá? Mas vocês vão ver aí que existem algumas maneiras, né, de passar esse parâmetro. Eu poderia também configurar aqui um tempo, tá? Por exemplo, colocar 1000, 2000, certo? Mas aqui o slow, ele já tem um padrão para ser um pouco mais lento, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, o cifrão panel ponto slide up de forma slow. O que que ele vai fazer, ó? Vamos lá, deixa eu atualizar a página de novo para a gente ver, né? Então, tá aqui aquela primeira div. Quando eu clico no parágrafo, ele vai lá e oculta, ok? Faz isso aí de uma forma mais lenta, tá? Um efeito visual bastante interessante. E por fim, né, tem também a opção aqui para fazer isso, né, de uma forma alternada, né, usando o toggle, tá? Então, olha só, o raciocínio é o mesmo, tá, gente? Ó, tem uma div de class panel, ok? Novamente, esse panel, ele começa por padrão de forma oculta, certo? E tenho aqui uma classe SlideUp, tá? Olha só, nessa SlideUp eu vou ter, se o cara clicar ali, ele vai tanto ocultar como desocultar aquela div, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, ó. Então aqui eu tenho o código de chamada, tudo começa a partir do documento, cifrão.slideup, né? Ou seja, se o usuário ele clicar naquele parágrafo, o que, que ele vai fazer com o panel, tá? Ele vai executar esse método que vai fazer a alternância, né? De ocultar ou desocultar. Chama-se slide toggle, né? Não é nem slide up nem slide down, né? É o slide toggle, né? Se tiver oculto, ele mostra. Se aparecer, ele oculta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos executar. Vamos colocar aqui. Olha lá, então eu clico, mostrou. Clico de novo, ele oculta, né? Ele vai fazendo essa alternância, tá? Um efeito visual também bastante legal, tá, pessoal? Então, é isso aí que eu tenho para passar por hoje, tá? Lembrando, tá, pessoal? Ele tem aqui uma sintaxe, né, própria, ok? Aqui eu abri um parênteses e abri um colchete. Aqui eu estou fechando parênteses e fechando também o colchete, tá? Aqui em cima, ele também abre um parêntese e um colchete. Fecha o colchete e fecha o parênteses, ok? Beleza? Eu até poderia aqui também fazer uma indentaçãozinha, né, para dizer que isso daqui está dentro daquilo, né? Poderia fazer dessa maneira aqui, ok? Então, tudo isso está dentro da leitura do documento. Esse código, ele está dentro
do clique do botão. Perdão, do clique do parágrafo. Tudo bem? Beleza, então, moçada, agradeço a atenção por hoje.